Olá, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do Matemática. Hoje falaremos sobre o famosíssimo Teorema de Pitágoras. O que o Teorema de Pitágoras diz? Bom, caso você não esteja familiarizado com os nomes que são dados aos lados do triângulo retângulo, eles seguem o seguinte. Temos que o lado oposto ao ângulo retângulo é chamado de hipotenusa, e os outros dois são chamados de catetos. O teorema diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, as medidas dos lados seguem essa relação. A princípio, esse teorema de Pitágoras parece só uma espécie de relação normal entre os lados de um triângulo que parece que não irá fugir daí. Mas esse é um teorema muito importante na matemática e fundamental para diversas áreas. Ele serve para medir a maior parte das coisas. Por exemplo, as medidas do tamanho de curvas em cálculo são baseadas nisso aí. Distância entre pontos no espaço, distâncias em geral, são medidas a partir desse teorema. Além disso, até coisas mais diferentes, como na área da física, a relatividade especial de Einstein é deduzida a partir desse teorema. Então parece que é só um teoremazinho qualquer de geometria, mas não. É um teorema absurdo e gigante para toda a matemática. Nessa aula eu irei deduzir essa relação de de duas diferentes maneiras e depois darei alguns exemplos bem triviais de como pode ser usado. Vamos aqui fazer uma primeira demonstração. Como esse teorema fala de triângulos retângulos, vamos desenhar um triângulo retângulo. É uma demonstração bem simples, só precisa de conceitos de ângulos e de semelhanças de triângulos. Vamos dar nome aos bois, né? Vamos chamar esse lado de B, esse lado de C e esse lado grande de A. Mas vamos traçar uma altura. Chamaremos por usual de H. E já que está dividindo as partes, vamos chamar esses lados de M e N. E vamos fazer símbolos para os lados, para os ângulos. Esse aqui vai ser o ângulo com um tracinho. Esse vai ser o ângulo com dois tracinhos. Vamos desenhar o triângulo aqui embaixo, para poder usar semelhanças. Se a gente for vista geral desse triângulo, ele é dessa forma aqui. Já que A, temos aqui um tracinho e dois tracinhos. O A com um tracinho é o C e o outro é o B. Agora você vê que quando eu dividi esse triângulo, eu fiz outros dois triângulos. Isso e se você olhar com cuidado, você vê que esses ângulos aqui são de 90 e esses dois ângulos aqui são de 90 menos o ângulo que está do lado. Então esse aqui é um tracinho, esse aqui é dois tracinhos. Caso você não tenha visto diretamente, é só você ver que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então isso, mais isso, 180. Por exemplo, caso alguém não esteja conseguindo ver. A gente tem, por exemplo, nesse lado aqui, que o ângulo dois tracinhos, vou chamar ele de T2, de dois tracinhos, mais esse ângulo misterioso que eu quero te descobrir qual é, x mais 90, dá 180. Nós podemos ver então que x vai ser igual a 90 menos o T2. E como aqui no triângulo grande a gente tem a mesma relação, o 90 aqui, isso aqui, então 90 menos o T2 vai ser o T1. Então esse triângulo aqui que nós temos, esse pequeno triângulo, é o T2, T1 e 90. Então a gente pode escrever daqui como semelhante. Tem um T2, tem um T1, tem um 90. O lado que está entre o T1 e o 90 é o H. O lado entre o 90 e o T2 é o M. E o outro lado é o B. O mesmo vale para esse outro triângulo aqui.
Vamos escrever igualmente dois traços, um traço e 90. Um traço e H é o N. Aqui é o H e aqui é o C. Como esses triângulos têm os mesmos ângulos internos, eles são semelhantes. Ou seja, os seus lados são proporcionais. Então podemos tomar uma proporcionalidade entre seus lados. Por exemplo, perdão, eu errei. Vamos ver as alturas. A altura desse aqui é B, a altura desse aqui é M. Então, B está para M. Agora vamos ver as hipotenusas. A hipotenusa desse aqui é A, do outro é B. Assim como A está para B. Disso nós podemos tirar que B ao quadrado é igual a M. Nós temos uma relação semelhante com esse triângulo e o total, que é o C sobre N, que é igual a sobre C, que implica que C ao quadrado é igual a N. Como nós temos duas equações aqui, nós podemos modificá-las do jeito que quisermos, contanto que o que eu faço de um lado eu faço da outra. Então vamos adicionar C ao quadrado dos dois lados. Vou puxar aqui para cima. Então B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a M mais C ao quadrado. Mas C ao quadrado, como vimos aqui embaixo, C ao quadrado é igual a N. Então podemos substituir desse lado. B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a M mais a N. Isso aqui, a M mais a N, se vemos aqui, a M mais a N é a mesma coisa que A vezes M mais N. Mas por definição, M mais N é A. Que é o A dividido em dois lados, M e N. Duas partes, quer dizer. Então, a gente tem que isso aqui é igual a vezes A igual ao quadrado. Resultado da nossa expressão aqui, nós temos B ao quadrado mais C ao quadrado igual ao quadrado, que é o teorema de Pitágoras. Então, está aqui provado de uma maneira o teorema de Pitágoras. Essa é uma maneira que eu acho mais bonita, mais técnica talvez, e que dá para ver bastante como funciona. Mas agora vamos fazer de outro jeito, que é mais visual, talvez para alguns seja mais direto, e é sempre bom ter mais de uma prova. Vamos começar por desenhar um triângulo retângulo. Obviamente, porque é sobre isso que o teorema nos conta. B, C e A. E aqui é retângulo. Agora farei o seguinte truque. Eu vou desenhar novamente esse triângulo, porém aqui do lado. Pronto. Aqui é B, aqui é C e aqui é A. Novamente, temos que lembrar que a soma desses dois ângulos aqui é igual a 90. Porque esse aqui é de 90, então 180 menos 90, 90. Então a soma desses dois aqui tem que dar 90. E como esses dois são o mesmo triângulo, esse ângulo vai ser o T1 aqui. Como os dois são 90, os dois são 90, o total dá 180, então isso aqui é um ângulo reto. Eu posso desenhar mais uma vez, mais duas vezes, esses triângulos. E notar que eles formam um quadrado, ou deveriam se eu desenhasse melhor. Com um outro quadrado aqui no meio, por essas razões que eu falei anteriormente. Agora vejamos. Vamos comparar áreas. A área total disso aqui é a área do quadrado é lado vezes o lado. O lado
é B mais C, como podemos ver aqui. Então a área total é isso aqui. Porém, podemos pegar a área vendo cada uma das partes. Essa figura é composta por 4 triângulos e um quadrado interno. A área do quadrado interno, podemos ver que é lado vezes lado. Como o lado é A, vai ser A ao quadrado. Mas essa é só a área do quadrado interno. Então, temos que somar com 4 vezes a soma de cada retângulo. A área de cada retângulo. Então, é 4 vezes a área do retângulo é base vezes altura sobre 2. Como eles são retângulos, um lado é a base e o outro pode ser a altura. Então, B vezes C sobre 2. Agora é só continuar isso aqui. Se a gente expandir isso aqui, vai ficar B ao quadrado mais 2BC mais C ao quadrado igual a ao quadrado mais 2BC. Subtraindo 2BC dos dois lados, temos B ao quadrado mais C ao quadrado é igual ao quadrado. Novamente, o teorema de Pitágoras está provado, como queriam demonstrar. E esse teorema tem muito mais provas. Essas são as duas que eu conheço, mas eu olhei na Wikipedia e vi que tem várias outras. Mas esse de trazer as que eu conheço. Vamos agora ver uma aplicação simples para caso você esteja vendo o teorema de Pitágoras pela primeira vez. Duas aplicações simples. Vamos supor que você tem um triângulo. Com lado 3 aqui e lado 5. Você quer saber esse outro lado. Como ele é retângulo, podemos usar o teorema de Pitágoras. Então sabemos que x ao quadrado mais 3 ao quadrado é igual a 5 ao quadrado. Resolvendo isso aqui, temos x ao quadrado vai ser 16. Como o lado é um valor positivo, vamos pegar o valor positivo. Então x é igual a 4. Então esse lado aqui tem o valor 4. Esse triângulo 3, 4, 5 é um clássico das provas de escola. Parece bastante. Agora vamos a outro exemplo. Temos um quadrado qualquer de lado, vamos dizer L de lado. E queremos saber o valor de sua diagonal. Note que um quadrado, pela sua diagonal, é dividido em dois triângulos retângulos. Então podemos usar o teorema de Pitágoras. Os catetos valem L, então teremos L ao quadrado mais L ao quadrado é igual a diagonal ao quadrado, que é o que queremos saber. Agrupando, nós temos 2L ao quadrado é igual a D ao quadrado. Então D vai ser igual a L vezes raiz de 2. Daqui, com o teorema de Pitágoras, achamos um resultado interessante. Que a diagonal de um quadrado de lado L tem tamanho L raiz de 2. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um dos teoremas mais importantes da matemática. Espero que tenham gostado do canal. O canal é novo. Estou iniciando, não tenho muitos equipamentos. Mas eu peço que curtam, compartilhem, se inscrevam. Qualquer coisa para ajudar. Ok? Muito obrigado e até a próxima.